Que tal? Que tal eu e você agora sentarmos para dar uma volta e conhecer mais alguém para trocar figurinhas sobre negócio e sobre a vida? Mais um episódio do Jornada Podcast. Hoje vocês vão conhecer uma grande amiga minha, empreendedora, mas acima de tudo um ser humano muito autêntico, que eu vejo que tem uma grande evolução na jornada de empreendedorismo, principalmente de liderança, e que construiu uma forte marca regional. Talvez ela nem saiba ou tenha dimensão de todas essas credenciais, pelo que eu conheço dela, mas vai ser um prazer apresentar a Daiane The Grande para vocês. Renegado. Lá vem ela, renegado. Tudo bem? Quanto tempo? Então, Bracinho. saudade, hein? Seu Mike. Olha o tamanho do bicho. Vamos então à nossa entrevista? Então vamos. Ela chega de perninha cruzada. Bem fineca, assim, ó. Como eu escrevi algumas vezes pra você, existe Igor antes de Daiane e depois de Daiane. A gente se conheceu 10 anos atrás, acho que tá batendo isso, envelhecemos, tá? Nossa, 10 anos já. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu te conheci. Nossa, real. Gente, como que voa. Pois é. E aí, desde lá, assim, você sempre teve esse espírito de inovação, talvez você nem reconheça isso direito, mas eu Sim. queria saber da onde que vem, pra gente começar a te apresentar, começar a contar um pouco da tua história. Esse espírito de inovação, É. eu acho que vem muito do fato de eu ser muito sonhadora. Então, como eu idealizo muito as coisas e até às vezes acaba sendo ruim isso, é onde eu vejo muitas possibilidades. E também por ser uma pessoa que gosta muito da vida, gosto muito de viver. Tipo, então, se eu tô hoje num estado, eu nunca vou me conformar. Tipo, eu agradeço, eu gosto, só que eu tô sempre buscando uma melhor versão de mim. Então, isso inclui tanto como pessoa, como empresária, como líder, todas as funções que eu exerço hoje, né? Então, acho que esse Você é o mudou principal. muito, caralho. 10 Minha anos, coach bicha! motivacional. 10 anos. Minha coach motivacional. Minha namorada fala bastante isso. Só que ela fica bem brava. E aí, assim, pra quem não te conhece, como você gosta de se apresentar? Alguém vai te conhecer a primeira vez, o que você fala sobre você? Cara, eu não costumo... Tipo, geralmente a gente se apresenta falando quem sou eu profissionalmente. E eu me apeguei muito nisso, Daiane como profissão, como empresa. E às vezes, inclusive, esses dias foi até pauta, assim, que eu levei pra terapia e falei, cara, qual que Só é o me meu... reconheço profissionalmente, assim? Sou um negócio tipo só? assim, o que a Daiane, sem ser a Tonsors, o que ela quer? O que ela sonha? Uhum. Então, eu comecei a pegar partículas, tipo, então eu quero ser mãe, quero casar, quero construir uma família, quero poder viajar para outro país, conhecer as coisas. Então hoje, assim, como eu me apresentaria? Eu tenho uma empresa, porque a gente sabe que CNPJ é ter um filho, né? Então isso já diz bastante aí sobre responsabilidade. E Conta sobre sua empresa também. Tá, como empresa, eu gosto muito da ideia da barbearia da Tonsors, porque ela surgiu de um sonho também. Então tudo que eu vou alcançando Ninguém sempre sabe, é um sonho. você tem uma barbearia. Eu tenho uma barbearia em Catanduva, 2 unidades, tá, galera? E quando eu comecei a cortar cabelo, foi em casa, no fundo de casa, né? Quantos anos você tinha? Eu terminei o curso com 16 anos. Aí eu comecei a cortar em casa com 17. E aí, como a gente tinha aquele estilo meio porra louca, não tinha cabeleireiros tão... Alguém, por favor, coloca aqui as fotos da Daiane no Orkut, as que ela liberar. Gente, paguei tudo, tá? Não sou louca? E aí, o que eu pensei, assim? Eu falei, cara, vou começar a cortar por gostar da arte mesmo. E nunca, tipo, vou abrir uma empresa, vou fazer isso. Então era mais pelo Não foi hobby. intencional. Não foi. Até que quando eu comecei, eu não cobrava nada. Depois comecei a cobrar R$5. Então, Caraca, muito massa. R$5. R$5. Os clientes chegavam em casa pra eu cortar, eles batiam no portão e ainda tava de pijama. Então, tipo assim, amadureci muito, que bom, né? Inclusive, tem um cliente que sempre me zoa por isso. Eu que te acordava pra cortar cabelo. E às vezes eu fingia ainda que não escutava, porque eu falava, não, quero dormir mais. Então, eu era triste. Só que esse espírito de empreendedor veio muito do meu pai também. Meu pai tinha parques de diversões, então ele sempre gostou de se aventurar. Talvez seja isso também, né, de ser muito sonhadora. O parque, ele traz essa coisa mais lúdica, né? E, enfim, foi passando os anos, eu falei, cara, eu começou a entrar na moda, barbearia. A primeira barbearia retrô ainda, de São Paulo, que aí era a caixa registradora, daquelas antigas. Eu falei, nossa, a decoração mais retrô. Isso, aí eu falei, cara, eu quero ter uma assim e tal. E no fundo de casa era um aparador e um espelho só. E um lavatório assim, bem basicão. Aí eu fui falar com meu pai, ele falou assim, não, você tá louca.
Não, se você for... Ah, ele não apoiou de primeiro momento? Não apoiou. Fica no fundo de casa, que você não tem despesa, que não sei o quê. Ah, Ele era mais conservadorzão, assim, com entendi. isso. Seguro. É. Aí eu falei, bom, se você não quer me apoiar, que eu fui sempre muito rebelde, assim, sem causa, Porra, louca. eu falei, então eu vou pra São Paulo ver alguma oportunidade. Peguei, fui, fiz 3 ou 4 entrevistas, os 4 quiseram, e 2 estavam, tipo assim, disputando. Não, eu pago mais, não, eu faço isso, te dou mais isso, te sei. dou vale transporte. Sei. Que São Paulo é muito bom, né? E aí, por fim, eu parei pra pensar e falei, cara, tem muito potencial. Até porque também minha mãe ficou bem chateada com a ideia de eu ir, De ficou você brava ir. com meu pai. Aí eu falei, não, eu vou voltar, eu vou pensar. Aí eu falei, bom, se meu pai não me apoiar, eu vou abrir de qualquer jeito. Aí eu voltei e vi um ponto ali na Rua 7, foi onde eu abri, a primeira, né? Aí eu abri, assim, com uns cacarecos que tinha em casa, a fachada era bem Eu acho que uma improvisada. das primeiras retrôs, assim, de Catanduva, né? Uma barbearia retrô era uma Isso. novidade no interior, Sim. então... É, ainda foi meio mais ou menos assim pro retrô. Não era tanto porque eu não tinha dinheiro também pra investir. E tudo que é retrô hoje não, sempre foi muito mais caro, né? Sim. Aí deu muito certo. Eu coloquei. Meu pai falou ainda assim, que ele começou a me ajudar, né? Aí que ele duas viu que dá cadeiras. certo, ele viu que deu certo, Isso. Mas apostou. assim, olha, não para de atender o feminino, continua atendendo o feminino, porque em casa eu fazia. Entendi. As mulheres da Lourencid iam tudo lá em casa fazer progressivo, era barato, era muito caprichosa com isso, então elas amaram. E cara, só o fato de ser barato e bom, né, já agregava pra elas. Aí meu pai falou, não, mas não para de cortar feminino. Aí chegava a mulher dispensável, ele ficava louco. Não, por que você não corta o dela? Que não sei o que, você sabe cortar. Eu falei, não, quero cortar. E fui muito Entendi. rigorosa com isso. Tipo, Foco. foco, muito foco. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, eu preciso buscar cliente. E na época tinha muito aquilo do... Grupo do Facebook. Grupo, foi assim que você me descobriu? Grupo do Facebook. Vende-se tudo Catanduva. Esse era o Começou- marketing, tráfego pago no cacete. Não, caramba. Esse grupo era o auge, assim, 10 anos atrás, né? 10 anos, foi 2016 que eu comecei. Isso, 10 anos atrás. certinhos. E aí comecei lá, e começou a sair gente até do bueiro, né? Falei, nó, agora vai estralar. Porque você tinha um diferencial também, né? Era uma barbearia que Isso. chamava atenção. A primeira mulher barbeira em Catanduva, então isso já foi, pô, como assim uma mulher cortando cabelo de homem? É, já chamava atenção, era um Antes era só o diferencial. tiozinho que tinha as revistas da Playboy ali em cima, né? Então, aí no começo eu fiquei até meio assim, mas fui, né? Aí, nossa, foi bem legal, o pessoal foi muito receptivo também. Hoje a gente tem cliente aí Desde dessa lá. época, muito fidelizados. E Eu só não estou mais lá porque eu fiquei careca, né? agora fica mais fácil em casa, né? Ainda mais por ser empreendedor, nunca tem tempo, né? Faz como que dá. Aí começou a encher, eu precisei contratar um com 3 meses, que foi o Juan, que Sim. também fortaleceu muito. E eu e o Juan tinha a mesma personalidade, a gente não sabia falar não. Então a gente começava a aceitar cliente. Nisso, em épocas de feriados, assim, vésperas, a gente saía 3 horas da manhã, 2 horas. Eu pra lembro comprar. disso. Aí eu falei, cara, eu preciso abrir uma maior. Aí foi onde surgiu a da Antônio Girol, só que com uma cadeira a mais. Também Me lotou. fala uma coisa, como é que você... O que você tinha de visão pra sustentar trabalhar até as 3 da manhã? Cara, O que te motivava? saber que eu tava servindo o cliente, que eu tava sendo útil pra ele, que ele gostava do meu trabalho. Porque uma coisa que eu aprendi assim, é cativar os clientes, porque eu realmente gostava de atender. E fala pro cara te escolher às 3 da manhã. Exato, ele Ele ia pro quer. rolê, voltava, ou ficavam, tipo, horas esperando, às vezes, tipo assim, 5 horas ali sentado num banco desconfortável, que não era bom, tá, gente? Foi no início. Hoje é tudo muito bom. E aí foi isso, aí eu falei, cara, abri a segunda não, um novo espaço, né? Que aí eu fui pra um prédio, Maior. um prédio um pouco maior, mas eu não precisava pagar aluguel, porque era prédio próprio. Só que aí também teve que aumentar. Aí foi onde eu abri a São Vicente, com 6 cadeiras e tá até hoje aí bombando. E nisso também já mudei várias vezes, assim, de modelo de negócio. Então a gente começou com um clube, né? Porque eu precisava Sim, encher 6 cadeiras. Só sim. como encher 6 cadeiras? Se pra construir uma cartela de cliente vai ano aí. Aí veio a tua primeira ideia de recorrência, Ideia que de mudou o recorrência. teu negócio. Primeira barbearia de Catanduva também colocar o clube de assinatura. Aí eu vi uma oportunidade dessa no mercado e falei, nossa, cara, não tem ninguém aqui em Catanduva, a gente vai estourar. Uhum. E aí também não é só implementar um modelo novo, é convencer os colaboradores que aquilo vai Aceitar ser esse bom, modelo novo, isso, o que vai trazer entrar de no benefício. ritmo. Exatamente. Hoje em dia já não é mais o nosso modelo de negócio, porque era muito volume e um preço barato. Então, às vezes a qualidade não estava sendo entregue como a gente gostaria. Então você sempre foi mudando o teu modelo de negócio para se adaptar
a ao que esse o crescimento. Exatamente. Porque todo esse foco que você vem aplicando há 10 anos trouxe esse crescimento. Exatamente. Assim, até uns 3 anos atrás, que eu ainda cortava, a minha gestão era por feeling, por intuição. Então era muito assim, eu acho que tá na hora de fazer isso. Vou fazer isso. Um estudo assim bem baixo, perto do que é hoje. Porque hoje, como eu não tô mais no operacional, eu fico mais na gestão, eu consigo mais tempo para estudar também e conseguir ver o que eu realmente quero para Tonsors, qual que é o objetivo futuro, se esse caminho que a gente está seguindo vai levar a gente até lá. Então, agora eu tô na fase de organização. Cresce e organiza. Cara, e se não organiza, não cresce. Tem um ponto. É um looping, né? Exatamente. É um Hoje em looping, é uma dia, maluquice. antigamente, assim, para você, que nem barbearias, tinha um pouco em Catanduva. Hoje em dia, cada esquina é uma barbearia, uma igreja. Então, Sim. você tem que... Ou um açaí. Exatamente. Não, o açaí também tá estourado. Então você tem que pensar nos diferenciais. E aí que a gente vai buscando sempre se aprimorar, né? Perfeito, já deu para entender um pouco do teu espírito, da tua história. 12 minutos para se apresentar. Olha. Parabéns. Nossa, falei pra caralho. Ô, Dai, eu percebi que você sempre foi muito intencional. A minha aproximação com você inicialmente foi intencional, porque eu te convidei para fazer uma sessão de fotos. Verdade. E Bota as aí, fotos aí. Nem sei se existe mais. não, maravilhoso. Uhum. E também veio justamente desse movimento de parecer diferente no cenário regional que a gente tinha. Sim. Que as fotografias que eu fazia na época tinha aquele quê diferentão, não era Sim. tão comercial assim. Exatamente. E aí foi um primeiro movimento intencional. Eu queria saber de você, assim, uma das tuas principais experiências, assim, que você escolheu realmente ser intencional e que gerou muito resultado para você. Não só de negócio, mas talvez até pessoalmente. Resultado financeiro ou no geral? Puxa assim? um resultado financeiro e puxa um resultado pessoal, assim, Tá, uma coisa que tem me ajudado a crescer pessoalmente falando. Porque você tá sendo muito intencional. Isso, agora é na organização. Então, tipo, eu organizo minha rotina inteira, o que eu vou fazer no meu dia. O treino também. Isso tá relacionado a pessoal e negócio. Os dois, exatamente. E na barbearia, cara, pra ser sincera, tipo assim, eu sempre fui muito intencional, mas é aquilo de ser muito sonhadora e só vamos. Entendi. Então eu não sei, assim, o que eu fiz que foi muito intenção, mas o meu foco sempre foi ser referência. Então tudo que eu buscava fazer era pra me tornar referência. Então, pô, se a gente tá fazendo esse negócio medíocre aqui, isso aqui vai me levar pra onde eu quero ir? Então, sempre corrigir a rota, assim, isso é importante pra qualquer negócio. Não sei se eu consegui responder. Sim. E falando de marca, quando a gente olha pra tua história, você sempre teve talvez uma aparência diferente, né? Você pintava o cabelo de colorido, as várias tatuagens que a gente tem. Eu tava. Né? Então, assim, isso sempre chamou atenção, que é algo que você traz da tua personalidade para uma marca. Sim. Você percebe que a tua marca pessoal foi o diferencial para você conseguir construir um negócio? Olha, eu acredito que o pessoal tenha muito a ver, sim, com a empresa, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, eu tô por trás daquela marca. Então, essas pessoas que também compraram a ideia inicial, elas também viam potencial em mim, ou por me achar diferentona, ou por me achar simpática, alguma coisa. E você traz atributos pessoais para tua marca? Hoje em dia? Sim. Você continua trazendo, assim, coisas que você se importa, coisas que você gosta para Tonsors? Sim, com certeza. Hoje em dia, assim, atualmente, eu tava naquela fase de, pô, quem é a Tonsors? Dá uma Qual que é a institucionalizada. marca da Tonsors? Porque eu senti que começou a ir muito pro comercial e perdeu um pouco da identidade. E agora, inclusive, eu contratei uma equipe de marketing também que vai trabalhar mais o visual. Inclusive, vai ter um rebrand da marca que comunica mais o que a gente tá buscando hoje. E agora eu tô muito disposta a colocar muito mais minha personalidade da barbearia e o que a gente quer entregar através disso. Por que você reconheceu essa importância? Porque, assim, muito se fala de fazer marketing, de divulgar. Fazer essa exposição da marca, divulgar os serviços. Mas sem qualidade, isso é um problema. Por que você reconheceu essa oportunidade de fazer um rebranding, de pensar marca para Tonsors? Cara, principalmente porque eu via que todas as outras barbearias estavam fazendo o mesmo que eu. E aí, no mercado, assim, de tubarões, né? Você vai olhando e falando, talvez isso aqui não seja a minha personalidade. Talvez todo mundo tá indo pro mesmo caminho que é o comercial. E eu não... consenso geral daquele mercado. Exato. Um grande ponto, assim, quando você contrata uma empresa,
Eu acho que eles vão fazer o que eles procuram, assim, com a inteligência artificial e tal. Sim, sim. E o que me lascou nisso é que eu tava tão sobrecarregada, mal organizada, que eu não tinha. Quando eles mandavam roteiro as coisas, eu não conferia e colocava a minha personalidade. Então eu Entendi. acabei deixando muito genérico. Entendi. E todas as outras, assim, que também estão nesse ritmo, Seguindo assim. esse ritmo. Exato. E principalmente, pô, hoje o maior canal de vendas aí é a rede social, para qualquer negócio, né? A maioria deles. É uma grande oportunidade, né? Exatamente. E, por exemplo, se eu tô ali investindo dinheiro para isso. E tempo, né, principalmente. Exato. O que tá me trazendo de diferente? O que faz uma pessoa consumir da Tonsors e não de outra barbearia? O que faz ele consumir em outra e não na Tonsors? Então eu comecei a pensar bastante sobre isso e tomei alguns rumos assim que vai ser legal. Então, se você saiu desse movimento de só postar, só volume ali, Uhum. agora deu um passo para trás para organizar o posicionamento antes de comunicar. Exatamente isso. É o que vai dar luz aí, trazer mais essa identidade. Mas é difícil, viu? Quando a gente se apega a marca, a coisas. E a Tonsors ainda é muito vista como, tipo, preço barato e volume e jovem. Então hoje, assim, o nosso público-alvo, nem sei se é legal falar isso, mas assim, não é mais o jovem, mas assim, o homem de cabelo em barba, que talvez tenha aí uma vida corrida, empresários, que gostem de se cuidar e sabem o quanto é importante a imagem, sabe? Perfeito. Inclusive, muito do que a gente falava na mentoria. Sim, Ó, quando foi virar chave. Sim. Olha só que interessante, porque esse é uma tensão de negócio, um momento que eu vejo que os meus clientes passam muito, que é agregar valor, subir preço, atender outro público, reposicionar, e aí você tem esse gap aqui que são os clientes que você não pode perder, são os clientes antigos. Invariavelmente, isso vai acontecer. Alguns perdem. A gente vai ter que aceitar. Você já perdeu muito cliente por conta das mudanças que você foi fazendo? Nossa, agora nessa fase, a gente perdeu não só clientes, como funcionários, colaboradores. Porque eles se identificavam com a outra fase da Tonsors. E com a fase atual, eles não estavam, às vezes, acompanhando. Então isso causou muito desconforto, assim, tanto para mim com essas saídas, quanto para eles com essas mudanças. E uma coisa que eu sempre falo pra eles, gente, o mercado ele tá sempre mudando muito rápido. Se a gente não ficar atento às mudanças, a gente fica pra trás. Então, como empreendedores, que lá eles são CNPJ também, eles também precisam ter essa facilidade pra mudança, né? E aí quem foi entendendo tudo que a Tonsors vem construindo, o novo posicionamento... Foi acompanhando. Aí quem não tava, foi saindo naturalmente. Alguns é Darwin, né? Os mais fortes sobrevivem, é isso? É exatamente isso. E tem que gostar da cultura, né? Também não é mal eles saírem. Porque imagina você tá num lugar que você não gosta, que você não concorda. Sim. Pra mim nem faz sentido alguém estar lá assim, entendeu? E falando O que você tinha perguntado? Não, olhando pro lado dos clientes. Como você fica segura de fazer essas escolhas? Eu vou mudar, vai refletir nos clientes. Até dói um pouco, mas... é o mal necessário? Sim. Então, alguns saem naturalmente, porque já não é mais benéfico para eles buscavam preço e hoje a gente não trabalha só com preço. E aí você segura esse teu posicionamento. Segura esse meu posicionamento, sem descontos, cancelando clubes, não deixando mais ninguém entrar no clube, por exemplo. Causa esse desconforto pro cliente, eu super entendo também como cliente, porque se não me serve mais eu não vou mais. Então é isso. Mas hoje, assim, eu sou muito segura desse novo posicionamento, nesse novo modelo de negócio, porque a gente agrega muito mais valor do que a gente entregava antes. Porque a gente entende muito mais como que esse cliente vai sair com uma imagem bem posicionada. Sim. Entendeu? Então não é mais aquela coisa genérica. A gente tá sempre buscando entregar muito mais do que só um corte de cabelo. Então, por exemplo, tem hoje facilitadores, né, do dia a dia, hidratação, botox, redutor de volume, depilação, que às vezes a galera acha que isso não tem relevância, só que é um ruído na imagem dele. E a gente consegue ver que isso vai ser importante para ele. E o cliente de antes, ele não entende isso, Não né? entende. Ele não busca, ele não entende. Exatamente. Por isso que é tão importante fazer esse passo que você fez, que é parar, olhar para a marca, analisar mercado, não só o que está se falando naquele nicho, mas indiretamente o movimento cultural. Sim, exatamente. O que está acontecendo no mundo. Isso. Para você conseguir criar uma marca de relevância e não só uma marca commodity, né? Mercadoria por mercadoria. Exatamente. E hoje, assim, a Tonsors é muito mais madura, né? Então não fazia sentido continuar ainda no modelo anterior. Então precisou, igual também o Studio 131. Quantas já não foram? Quantas vezes mudanças, não foram? né? Exatamente. E sempre para melhor, entendeu? Sim. Às vezes melhor para
o seu cliente que confia no seu trabalho e vê seu potencial. Para uma Mas, certa fatia de público, exato. né? E pro outro que já não faz sentido, ele vai sair. Só que o legal, a gente abre espaço para outras pessoas entrarem. E para Que excelência concordam, também, né? Exatamente. Que concordam com o nosso jeito de pensar, o que a gente quer passar para eles, né? Então, assim, eu vejo uma resistência, muitas vezes, dos empreendedores de fazer essas mudanças que refletem no cliente. Sim. Então, o que você diria que se for para melhor, vale perder cliente para reposicionar ou até mesmo para que esse cliente se desenvolva e num próximo momento ele retorna? Como que você lida com isso? Olha, para os empreendedores que estão nessa fase de ter que mudar posicionamento, eu sei o quanto vai causar de insegurança. Por quê? Vou dar um exemplo na barbearia. Para você construir uma cartela de cliente, vai demorar aí mais ou menos 1 ano. Então a gente se apega. Por mais que esteja na zona de conforto, já não esteja trazendo o salário que a gente espera, por exemplo, não esteja mais realizando os nossos sonhos porque ele começa a subir de nível, Você a fica gente se ali por apega. apego. Exatamente, porque é algo que a gente demorou muito para construir. Mas tudo tem que acontecer. Eu acho que a gente só cresce no desconforto. Então, assim, né? Meio. Mas eu concordo. Eu acho muito isso. Porque se tiver confortável, você já tá no teu. Você já sabe tudo que você tá acessando ali. E aí, quando você começa a ficar desconfortável, você sabe que você tá indo pra algo novo. Sim. Mas assim, cara, eu super recomendo que façam essas melhorias e não se apeguem a cliente. Busquem novos clientes, né? Não se apeguem aos que não confiem em você, busque os que vão confiar, Sim, né? que é o principal. Porque Captação de cliente, cara. Busca a gente, parar, amigo, né? Sim, Uma parar indicação. de deixar de se posicionar e oferecer essas mudanças por conta de alguns que ficam para trás não faz sentido. Exatamente. E no topo, assim, de uma pirâmide empresarial, sempre vai estar em primeiro lugar as estratégias. Então, pô, se você tá mudando de público-alvo, essa estratégia, aonde ela vai te levar? Até onde, né? Exatamente. O que você vai acessar com isso que você não acessava antes? Então, tudo tem que ser planejado também. Hoje em dia eu penso assim, antigamente era... Então, mas essa Vamos aí. mudança que eu queria comentar, ela é recente, assim, né? Talvez é o reflexo de muitos anos de esforço, mas você teve um ganho de consciência dos últimos anos muito grande, né? Muito, nossa, pra caramba. O que mais mudou? Eu acho que é a minha mentalidade. Acho que Foi- você aprendeu a ficar confortável no caos. Eu acho. Hoje em dia eu já não acho mais tão caótico, sabe? Acho que muda a nossa interpretação também, né? Exatamente. Você acha que a gente é mais sensível no começo? Muito mais. É só na emoção que a gente vai, né? Agora pensa assim, quem Tá que mais anestesiado. quem que é um empreendedor, empresário que fala assim, eu vou começar uma empresa assim, assim, assado do zero, planejadinha? Ninguém, por emoção. Por emoção. Por emoção. E você tem que ser emocionado pra ter uma empresa. Assim, porque, cara... É estilo de vida é o pra estilo de você? vida. Você gosta dessa adrenalina? Eu sou apaixonada. E até demais, isso é ruim, sabia? Às vezes fica ruim. Porque você esquece e fala assim, nossa, workaholic. E aí você tá cansado, mas você quer continuar produzindo. Nossa, isso é muito, muito tempo de terapia pra conseguir melhorar. E a Vitória também me ajuda muito nisso. Então, Mas- ela assistindo isso aqui, ela vai entender. Hoje em dia eu fico mais segura, que ainda eu tô conseguindo. Uma coisa que ela falava bastante, amor, você não tá muito presente. Você tá no momento, mas você não tá aqui. Porque a cabeça do empreendedor ele sempre tá no futuro, da grande maioria. Então, às vezes, a gente esquece de viver o hoje e o que é o mais simples, cara, que é o que vai te trazer a felicidade plena que você tá buscando, né? É viver o hoje, fazer as coisas no estado presente. Esse e eu tenho equili- estudado mais sobre isso também. Então, esse equilíbrio, ele é algo que você trabalha constantemente. Constantemente. É algo novo pra mim também, tá? Porque você me conhece, eu sou uma pessoa hiperativa, Sim. né? Então, Quer estar sempre fazendo alguma coisa. exatamente. Então, uma coisa que foi importante pra esse processo foi aprender a delegar. Sim. Não sim, querer que- fazer tudo. Pô, se eu posso delegar, às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu falo assim, cara, isso aqui eu não preciso estar fazendo. Dá pra posso- alguém fazer? Exato. Se eu ensinar. Exatamente. Então tudo que eu posso, né? Que eu consigo delegar, eu delego. Agora, por quê? Isso me sobra tempo para investir no que eu realmente sou boa. Que aí vai ser nas estratégias, vai ser nas ações para a barbearia crescer. Vindo do operacional, você teve que aumentar o espaço, trabalhar até as 3 da manhã para entender que você precisava tirar um pouco o pé do operacional. Pela paixão de cortar o cabelo, imagino eu. Sim, com certeza. Eu amo até hoje. O que fez você realmente decidir? Eu vou realmente sair, não tem volta, vou abrir uma exceção ou outra, eu preciso desse espaço. O principal ponto foi que eu estava ficando lelé da cuca.
Eu tava ficando muito ansiosa, assim, trabalhando sempre numa carga de ansiedade muito grande. Então, quando Não era descansava. não descansava. Quando era eu e mais um do meu lado, eu conseguia lidar com isso, conseguia gerenciar. Quando a gente abriu a unidade 2, que são 6 espaços, e é uma ilha, né? 3 de Uhum. cada lado, eu não conseguia ter o controle e a visão. E no controle, assim, eu sou uma pessoa controladora que eu trabalho muito pra não ser. Sim, Porque é mal de empreendedor, eu acredito também. De quem realmente quer fazer o negócio dar certo. sim. Então a gente Você quer quer. ter a visão de tudo, 360, assim. Exatamente. Pô, por que tá acontecendo isso? E aí você fica pilhado o tempo todo. E aí eu comecei a perceber que não tava indo. Não tava indo nem bem o meu trabalho, o que eu gostaria de entregar pro cliente. Também como não tava indo bem pra eles que precisavam de mais treinamento, de mais direção. Aí eu falei, agora é a hora. Porque eu tava muito sufocada, nossa. Aí você fica estressada, é terrível. Aí foi onde eu consegui ir colocando cada coisinha no seu lugar. Entendi. Quais foram os ingredientes mais importantes, assim, pro sucesso da Tonsors? Que vem da sua personalidade, que vem de uma característica que você se orgulha, assim. A personalidade. Sim. A personalidade, quem eu sou e de ser muito determinada, de confiar muito no processo e no meu sonho também. Então, apesar de eu ter falado no início que eu tava meio, pô, quem sou eu e tal, como Sim. empresa eu sempre tive muito mais sonhos, óbvio. Sim, sim. Então eu fui acreditando muito nisso, confiança e empoderamento também. Eu acho que isso. Você acha que a gente vai meio que construindo um castelo ali de segurança em cima da empresa pra gente se sentir melhor com quem a gente é, como empreendedor? Como assim, castelo de segurança? Por exemplo, a empresa representa para você muito do teu reconhecimento, a empresa representa muito da tua estima. Você acha que isso acaba sendo comum entre os empreendedores? Ah, com De que a certeza. gente delega um pouco dessa segurança pessoal no trabalho, no que a gente está construindo? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Tipo assim, da empresa tá apoiada a nossa segurança? Isso, exato. Né, eu acho. Porque quando a gente é reconhecido no Se que a ela, gente se, faz. se ela vai para frente, a gente também tá bem. Se a gente- Exatamente. Isso é muito assim, porque se a empresa tá bem, como pessoa a gente tá ótimo. Sim. Só que se a empresa começa a dar uma. A gente também fica meio. Então é complicado. Tipo, Como você certeza. lida com isso? Com esses altos e baixos? Você só vai, aceita que é assim mesmo, sente. Não. Hoje você fica ansiosa. Hoje menos, assim, que eu tô. Como eu faço terapia semanal, então hoje eu Eu sou tenho. terapeutizada. Exatamente. Não é fácil, gente. É um processo assim que, primeiro, você precisa aceitar o que tá errado pra você conseguir mudar isso. Se você não reconhece, não aceita, você não vai conseguir mudar nunca. Sim. Então, muito assim, eu sempre trago muito a culpa pra mim. Sim. Porque, vamos supor, eu tô com algum problema com um barbeiro. Ah, mas a culpa é minha porque eu tô permitindo. Ah, mas a culpa é... Só que isso também é uma via de mão dupla. Então, eu me crucificava muito por isso. Hoje em dia, não. Eu já reconheço que são duas pessoas diferentes. Eu acho que quanto mais a gente vai crescendo e mais o ritmo e os desafios aumentam, e a complexidade das decisões também aumentam, a gente vai se tornando um pouco menos sensível para as Exato. coisas que acontecem, porque Mais o ritmo maduros, só né? aumenta, né, também. Acho que a gente vai ficando mais maduro, porque a gente começa muito na emoção e depois a gente começa a estudar. Então a gente tem muito mais segurança, porque a gente sabe que vai funcionar. Eu acho que isso vem de que a gente é formado pelas próprias mãos. Assim, a gente que se criou no empreendedorismo. Ah, com certeza. A gente não fez ali um grande estudo de negócio antes de abrir. A gente abriu. A gente sentiu, né? Isso aqui tá Sentiu. na hora de fazer isso, vamos. É bem isso mesmo. E você acha que essa se tornou a tua maior vantagem competitiva? Claro, depois de tirando toda a parte ruim. Olha, eu acho que em relação a como gestora, como líder, ter se formado na prática. eu acho que isso foi muito bom, mas assim, o que me faz continuar hoje é conseguir reconhecer meus erros e melhorar. Não só pra mim, não só pra barbearia, mas para as pessoas que estão ali também. Então, por exemplo, eu tinha um problema muito assim, cravado, que era comunicação. E às vezes ser muito explosiva, reativa. Quando eu comecei a entender que isso estava, de repente, prejudicando a minha relação com os colaboradores, eu comecei a voltar para trás, comecei a ler livros sobre comunicação. Inclusive, eu recomendo, que é Comunicação Não Violenta, indicado pela minha psicóloga. O plot, né? Essas pequenas coisinhas vai fazendo com que a gente esteja à frente. Porque a gente tem o nosso cliente, que é o cliente que vai lá para cortar o cabelo. Só que o meu cliente é o meu barbeiro, é a minha recepção, é quem tá ali. Então, eu preciso servir eles da mesma forma que eles servem os clientes. Porque senão o atendimento deles vai ser ruim com o cliente. Sim. Então eu sempre busco, assim, melhorar pra eles. E aí depois vem
a consequência. Claro, né? Existe empresa, colaborador e cliente. Só que a empresa cuida do colaborador, o colaborador cuida do cliente e assim vai. Eu percebi que você teve um grande desenvolvimento de liderança e que você até deu uma segurada, por exemplo, ali no marketing Sim. e passou a investir mais nessa linha, líder. De liderança. E buscar o seu desenvolvimento como líder. Você fez isso por quê? Intencional também, exatamente pela barbearia estar nessas fases diferentes e perder, por exemplo, já tive 12, 13 colaboradores. Hoje a gente tá com 6, 7 barbeiros. Então uma equipe reduzida que fatura o mesmo que quando tinha 12, até mais na verdade. Só que são eles que confiam em mim, entendeu? Então eu penso, Eles eram competentes, os que estavam com você? Bons? eram bons, mas não mais Não eram as pessoas certas. Não eram as pessoas certas para a fase atual. Nem entendeu? sempre a gente precisa só dos competentes, né? Exatamente. Então, às vezes, pode até ter pessoas competentes que saíram e ficaram alguns que não fossem tão competentes, mas a gente conseguiu moldar e fazer com que eles entendam a cultura da Tonsors hoje, né? Então, é muito mais fácil de desenvolver esse profissional. E é justamente por isso que eu fui buscar a liderança, porque eles confiam em mim para realizar o sonho deles, né? Que através da barbearia eles vão realizar o sonho deles. Então, eu falo assim, cara, se eles estão aqui por mim, pela empresa, para ganhar o dinheiro deles nessa empresa, então eu também preciso ser melhor para com eles, né? Então é Uma via de mão dupla. Exatamente. Eu vou buscando sempre evoluir nessa questão. E o clima fica melhor também, né? Muitos falam, mas porque você não pode ser boazinha ou isso e aquilo. E eu já entendi que da minha personalidade, não tem como. Eu sou muito mais favorável ao ser trouxa. Só que eu tento sempre buscar um equilíbrio hoje, né? Não deixar ser tão tonta. Mas eu trabalho muito com esse lado mais emocional ainda, sabe? Você tornou um algo que poderia ser um ponto negativo em um ponto forte Exato. dentro da cultura. Exatamente, porque eu não acredito que, tipo assim, porque eu sou a dona, tem que ser só minha voz ativa. Você é líder. Dona e líder, exato. Existe uma grande diferença, né? Exatamente, então, tipo assim, eu escuto eles. Se aquilo, inclusive a gente tá tentando trabalhar mais a cultura do feedback, né? Do feedback negativo entre a gente mesmo. Então, olha, começa a corrigir um ou outro, sabe? E gente, o feedback você não precisa aceitar ele. Você pode ouvir, ver se faz sentido e muda. Se não fizer sentido, descarta, né? Mas claro que assim, não é tão permissível. Tem coisas que não é negociável, né? Perfeito. E eu acho que muito do que a gente se identifica também é de ambos ser muito sonhadores, de ambos quererem fazer acontecer essa proatividade, né? Sim. Então a gente se reconheceu muito no outro desde o início. Sim, sim. Você com a sua microempresa, eu com a minha microempresa e Sim. sonhos à frente. Sim, agora é uma ME, E curtir tá? a vida. Agora é uma ME, tá? Agora é uma limitada. Bom, conta alguma coisa marcante que a gente tem de história juntos aí que fica de recordação pra você. Além de passar a lombada no caminhonete. Quem tá dirigindo hoje sou eu. Porque não dá pra confiar aqui, sabe? Conta essa história. Ai, meu Deus, a gente era muito jovem, né? Adorava passear. Vamos pra Tabapuã? Vamos! E aí, Fomos ali. eu pra dirigir, sou assim, zero presente. Eu tô conversando aqui, então eu tô fazendo mais isso do que dirigindo. Aí a gente batendo uma papo, pipipipopopó. Aí, do nada, um solão assim na fuça. Aí, beleza, aí como se não tivesse amanhã, né, na pista. De repente, E foi. pá, 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 pá. Eu aqui assim O Igor procurando tava, meu o puta que pariu. Cara, se eu pudesse ter uma figurinha, Velho, eu teria nossa. desse momento. Cara, era muito aquele do meme da lancha, né? O meu óculos. Eu acho que sabe. ninguém entendeu o que aconteceu no fim, que a gente roletou No fim a gente passou por uma rotatória, em cima da rotatória com a caminhonete. Sorte que tava de caminhonete, senão tinha Pois é. arrebentado a frente do carro inteiro, velho. A gente tinha capotado, né? No mínimo. E aí a gente passou, sobreviveu, não bateu nenhuma placa. E aí, depois do susto, só risada, só risada. Como, sabe, o que foi acontecer? Esse é um momento muito marcante. Mas também as trocas de ideia que a gente ia pra represa pra conversar. E a gente sempre foi muito de refletir pra além do trabalho. Era Sim, muito vida, sim, sabe? Sim. E Porque eu as duas coisas eu sempre acreditei que tá muito interligada, assim, né? Muito. Hoje E como você eu sou é mais artista. empresa. Hoje você é mais empresa. Antigamente a gente era mais a emoção, da Sim, idade, tudo, sim. muito imaturo, né? Sim. Mas a gente chegava a várias reflexões legais, assim, que, nossa, Sempre foi enchia o muito bom. coraçãozinho, né? Sempre foi muito bom. A troca, né? Aí, agora a gente tá gravando um quadro
quadro meio reflexão na represa. E se a gente parar pra fazer uma conversa agora na represa e falar, cara, quem que é o Igor de 10 anos atrás, o Daí de 10 anos atrás? Eu preciso e que alguém me hoje? entreviste, amiga. Eu vou te entrevistar então. Então, a Você próxima no você me Renegado e eu no entrevista. Compasso. Tá, agora pra gente ir caminhando pro final, pra você fechar da nossa conversa assim, qual mensagem resumiria esse episódio? Deixa eu pensar. Coach. É sempre isso que vem de primeiro, né? Tipo, confie no processo. Só que eu acho que, além de confiar no processo, você precisa entender bem o processo. Então, tipo Escolha assim. o processo certo. Exatamente. Também, né? Estude o processo e confia nele. Então, acho que esse é o principal. O Igor é um bom mentor, aliás, ele que me deu a direção inicial para essa nova fase, né? Que muito do que eu aplico hoje era o que o Igor tentava Olha, veja só, me colocar na minha cabeça. Há quantos anos atrás? sei lá, acho que isso faz uns 2, 3 anos já. É, uns 2, 3 anos. Então, toda fase, assim, pra você conseguir ir pra próxima, tipo, eu tô numa fase atual, pra eu conseguir ir pra próxima, vai demorar, hein? É muito estudo sobre aquilo pra você ter coragem, né? De ir também. Então, Dar fechando, segurança. além de confiar no processo, escolher o processo certo. Escolha o processo certo. Pra você, pro Sim. seu momento. Então, se vocês gostaram desse podcast, dessa entrevista aqui de hoje, clica aqui no link, ativa a notificação e segue, se inscreve no canal, tá? Que isso vai ajudar demais aí o Iguinho nessa nova... O Iguinho. Coisa arada! Nessa coisa arada aqui que a gente tá fazendo, que tá muito demais. Beijão.